Mensagem especial desta noite, do Dia dos Pais. Vamos refletir a respeito do verdadeiro pai e do verdadeiro filho. Apenas o versículo 9, nós lemos assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos orar ao Senhor. Só um instante aqui. Deixa conectado. Ok. Vamos então orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos muito a Ti, porque o Senhor nos deu este dia, por termos chegado até aqui, Senhor, à noite, para ouvir a Tua palavra, que o Senhor já prepara, Senhor, nosso coração, para atentamente ouvir a Tua voz, atentamente ouvir aquilo que ela nos diz, Senhor, que ela possa fazer efeito, transformação em nossa vida, e que através, Senhor, deste dia especial, Dia dos Pais, possamos meditar a respeito da relação que o Teu Filho tem contigo e que o Senhor tem com o Teu Filho Jesus Cristo. Então nós Te pedimos que o Senhor nos oriente, abra os olhos e possamos enxergar, Deus, essa verdade tão importante para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, podemos ver um fato bem interessante nas Escrituras, sobretudo nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, da forma como Deus ele se nomeia, ou melhor, ele deseja, ele se intitula dentro dos Evangelhos, né? E a palavra que Deus utiliza para descrever a si mesmo nos Evangelhos é a palavra Pai, né? Como nós acabamos de ler em Mateus 6, 9. E realizando uma pesquisa, eu não fiz uma contagem particular, mas usei um sistema para isso, um software para isso. Eu encontrei que, ao menos no Evangelho, nós temos 186 vezes em que aparece a palavra Pai, se referindo a Deus. 44 em Mateus, 5 em Marcos, 22 vezes em Lucas e 115 vezes em João. João é o que mais fala ali a respeito de Jesus Cristo. E das 98 vezes, ou melhor, 98% das vezes em que essa palavra é citada, ela se refere ao próprio Jesus Cristo, falando a respeito do seu Pai. Ou seja, quase todas, né? Então, quase tudo. Então é interessante fazer essa pesquisa, porque a gente nota que este é o nome pelo qual, ou o título do qual Deus ele quer ser conhecido dentro dos Evangelhos, né? E como é que o Senhor Jesus então é conhecido nos Evangelhos? Já que ele chama o Deus de Pai, então ele é conhecido como Filho, né? E do outro lado nós temos cerca de 160 vezes em que Cristo ele é citado como Filho dentro dos Evangelhos. Ele é citado muitas vezes, como a gente conhece, como Filho de Deus, mas também como Filho do homem, como Filho amado, como Filho de Davi, Filho do Deus vivo, Filho do Deus Altíssimo e Filho do Deus bendito. Então, nessas 160 vezes a gente nota essa descrição, esses títulos que o Senhor Jesus ele carrega. E na passagem que nós acabamos de ler, em Mateus 6, 9, nós percebemos que Cristo ele aqui está ensinando um modelo de oração. Não é um modelo para que nós possamos seguir, no sentido de, olha, arrisca, né, recite essas palavras aqui, porque é a oração a Deus, o Pai Nosso. A gente conhece o Pai Nosso, né? Mas ali é um modelo de como nós devemos orar a Deus. Não o único modelo, não a única forma, mas é apenas um modelo para você se basear em como você vai orar a Deus, ou o que falar com Deus, o que pedir a Deus. E aqui ele, na oração, logo no início, ele chama Deus de Pai. Ele chama Deus de Pai. Então, todas as vezes que você falar com Deus, que você orar para Deus, isso aqui ele está dizendo para os seus discípulos, então chame-o de Pai.
E isso aqui é bem interessante, porque Cristo ele não apenas cita a palavra Pai na oração do Pai Nosso, mas ele traz esse Pai para o plural. Ele não diz assim, orem assim, Pai de Jesus Cristo, né? E aí toda a oração, ele não diz isso, mas ele diz Pai Nosso. Ou seja, ele traz a realidade do Pai, do Deus Pai, para dentro da vida dos seus discípulos, porque os seus discípulos também são filhos de Deus, assim como ele é. Então Deus, Cristo no caso, ele iguala a nossa condição, a condição dele, a nossa de filhos de Deus. E isso aqui é bem interessante, né? Porque ele aponta aqui qual deve ser também o nosso relacionamento com Deus, que é um relacionamento de paternidade, né? Muitas vezes, irmãos, nós temos a dificuldade de entender isso, porque a gente olha para Deus como se Deus estivesse lá no céu, né, cuidando de tudo. Ele é todo poderoso, sim, nós sabemos disso, mas como se Deus ficasse longe de nós, né? Como se Deus ficasse tão alto, mas tão alto que eu não consigo alcançá-lo. E de fato, nós não conseguimos, na inteireza da pessoa de Deus, saber quem Ele é, conhecer tudo a respeito dEle. Mas só que Deus, Ele desce até nós e Ele fala assim, olha, se você quiser me conhecer, você precisa me chamar de Pai. Então, se você quiser conhecer a respeito de quem eu sou, então você deve entender que o meu relacionamento com você é um relacionamento de paternidade. E isso é interessante na oração do Pai Nosso, porque ele fala Pai Nosso que estais nos céus. Ele traz essa realidade desse Pai, desse ser divino, maravilhoso, todo-poderoso que está no céu para a nossa terra, e ele então nos chama a viver essa paternidade. Nós notamos, irmãos, que a figura do Pai nasce na pessoa de Deus e não propriamente após a criação do mundo. Às vezes a gente sem refletir tanto na palavra de Deus, a gente fica imaginando, né, que o primeiro pai foi Adão. Mas de verdade o primeiro pai nunca foi Adão, sempre foi Deus. E tem versículo para isso. Se você vai lá em João 17:5, você vai ver exatamente isso, que na oração ali, na outra oração que o Senhor Jesus faz, na oração sacerdotal, ele diz as seguintes palavras: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então, na eternidade passada, podemos dizer assim, Cristo e Deus já se relacionavam como Pai e como Filho. Então isso é uma coisa fantástica, né? Quando a gente entende, é algo que parece que a gente pensa que o Pai é só aqui, né? Mas não, é uma coisa que vem de lá da eternidade. Então, qual a razão porque Deus ele escolhe exatamente a palavra Pai? E a razão é que a palavra Pai, ela tem o seu significado como aquele que gera a vida. Geralmente a gente diz isso para as mães, né? A mãe é aquela que gera a vida, né? Sim, gera no ventre, ok. Mas biblicamente, se você olha as genealogias, você vai perceber que fulano gerou a ciclano, e ali é citado o nome do pai ou da mãe? Do pai. Porque a ideia bíblica é que a geração de uma geração para a outra é passada através do pai, da semente do pai, né? Então a gente compreende que biblicamente é assim, apesar de que eu não estou reduzindo, né, o papel e a importância da mãe, né, da geração da vida das mães. Mas como é dia dos pais, então a gente não vai falar das mães hoje, certo? É os pais hoje. Então a gente percebe, irmãos, com relação a Deus, o significado da palavra Pai é aquele que cria, aquele que dá vida, aquele que gera a vida. Se você vai lá em Gênesis 1:27, você vai ver o quê? Aquele versículo que nós conhecemos, que o Senhor ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, no ato da criação, Deus imprimiu os aspectos do seu ser em nós, né? Claro que de forma limitada. Nós não somos iguais a Deus,
né? Mas Deus, ele definiu esse tipo de relacionamento com o homem que ele criou. Ele fez: eu vou fazer algo, ou alguém melhor, que é igual a mim, que tem os mesmos aspectos que eu tenho, e vou chamar esse de filho, e ele vai me chamar de pai. Então Deus, ele estabeleceu para ser exatamente assim. Claro que não tira a característica de que nós somos criaturas de Deus, porque claro, nós somos criados por Deus, mas o sentido é que Deus, ele escolhe se relacionar com o homem, apontando para si como pai deste homem, colocando esses aspectos no coração do homem. E quais aspectos são esses? Nós conhecemos o intelecto, a capacidade de raciocinar, que nenhum outro animal tem, como o homem tem. Aí você pode pensar nos bichos aí que fazem coisas bem mirabolosas aí, né? Mas aquilo em si não é um raciocínio, é um instinto que ele tem, não é como um homem tem, certo? Porque apenas o homem, ele é criado com esse intelecto que é semelhante ao de Deus. Então a capacidade de pensar, de julgar ideias, de analisar as coisas, a vontade, ou seja, a ação e de agir ou reagir, de fazer ou não fazer. Então nós temos essa volição, essa vontade para isso, e os sentimentos e as emoções. Nós somos feitos de sentimento. Nós temos sentimentos que são aí as reações, a dinâmica da vida, né? Então o que acontece em nossa vida, nós tendemos a ficar mais alegres, a ficar menos alegres, e por aí vai. Então Deus, ele nos forma para sermos representações daquilo que ele é. E de fato é isso que o pai que o filho é do pai. Então, se você olhar o meu filho, ele vai ter afeições e características, não só genética, né? não só físicas, mas também de ações e de atitudes. Ele faz coisas que eu faço. A minha mãe falou, e ela me conhece, né, que ele faz exatamente as mesmas coisas que eu faço quando eu era criança. Então é essa relação que o pai tem com o filho, uma relação de semelhança. Nós somos então, portanto, semelhantes a Deus. Então, como espelhos, nós refletimos a pessoa desse pai, e é exatamente isso que Cristo, ele propôs ao vir a este mundo e resgatar os homens para esse pai eterno. Se você olha em Mateus 5,16, nós vamos ver que ali é dito que o que Cristo pede aos seus discípulos, que eles brilhem, né, que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as nossas obras, as obras deles, de vocês, no caso, e glorifiquem ao Pai que está nos céus, né, que espelhem a glória desse Deus, que façam as mesmas coisas que esse Deus eterno faz. Claro que eu não vou dizer para o meu filho quando ele crescer, olha, siga o papai, né? Vamos dizer assim, no sentido, em todos os aspectos, até nos erros, né? Não, mas a gente pode dizer isso de Deus, na inteireza. Olha, siga Deus em tudo que ele faz. Por quê? Porque é bom, porque é um pai que é perfeito. Então a gente pode tirar uma grande conclusão disso tudo que nós temos dito até agora, que a palavra pai tem um significado muito importante para Deus. Então a palavra pai não está à toa dentro da Bíblia, a palavra pai não está à toa dentro dos evangelhos. Ela está exatamente ali para poder representar qual deve ser a nossa relação, a relação do crente, do salvo em Jesus Cristo para com Deus, né? Então, apesar disso, nós sabemos que os homens, a humanidade criada à imagem de Deus, ela se distanciou de Deus por causa dos seus pecados, e nós somos provas disso. Nós não queremos esse amor do Pai. Há um tempo atrás nós não queríamos esse amor do Pai. Nós não queríamos nos relacionar com esse Pai Criador. Mas uma vez em nossa vida, no momento, Ele nos resgatou e Ele nos tira então dessa condição. Mas infelizmente as pessoas aí, o mundo aí ainda continua exatamente assim, distante de Deus. Os homens passaram a procurar as coisas, né, ou em coisas, o que só o Pai, de forma amorosa e segura, poderia dar por suas mãos. E você vai ver exatamente o homem, o mundo buscando isso.
O mundo busca nas coisas aqui, nas coisas do horizontal, né, só aquilo que o vertical ele teria, o que do vertical ele obteria, né? Então, dessa maneira, falta-lhes um pai para que lhes oriente o caminho, e por isso tanto que eles erram, que eles pecam e continuam vivendo totalmente diferentes ao modo de vida de Deus. Tanto que o próprio Cristo, quando esteve nesta terra, ele citou uma parábola, que era conhecida a parábola do filho pródigo, que exatamente toca nesse ponto. O pai ali representa a figura de Deus, enquanto os dois filhos, né, ele tem dois filhos ali na história ali toda. Um é aquele que está unido ao pai, que está ali, mas o outro ele decide sair e pegar sua herança, né? Ou seja, uma ideia de: olha, pai, eu nem me importo contigo, né? Eu só quero aquilo que você tem. Então ele fugiu e foi para uma terra distante, gastou tudo aquilo que ele tinha e depois ele volta para o seu pai, arrependido daquilo que havia feito. Então aquilo ali é a ilustração perfeita do que é a humanidade hoje, do que talvez um dia nós fomos, né? Então, irmãos, muitos dizem que seguem o pai. E isso você vai dizer, você vai sair pela rua aqui, talvez amanhã, e falar com o povo que está pela rua aí: você ama a Deus? Você segue a Deus? Você conhece a Deus? Você crê em Deus? E elas vão dizer: sim, eu sigo a Deus, eu amo a Deus, né? Muitos dizem que seguem o Pai, mas não andam nos caminhos que o Pai anda, né? Muitos dizem que ouvem o Pai, mas não obedecem às suas ordens. Então, como eles podem dizer que eles ouvem ao Pai? Muitos dizem que conhecem o Pai, mas não passam tempo com o Pai, né? E muitos dizem que amam o Pai, mas vivem como se Ele não existisse. Então, pode haver um relacionamento de paternidade entre essas pessoas? Não, né? Entre a pessoa de Deus e essas pessoas que dizem amar a Deus, ou dizem que amam o Pai, mas fazem tudo isso aqui contrário. Então muitos dizem que são filhos de Deus, e com certeza você já ouviu, né? Todos são filhos de Deus, né? Quantas vezes já escutei essa frase? Todo mundo é filho de Deus, né? E aí vinha na hora aquele pensamento: olha, não é bem assim o que a palavra de Deus diz, né? Quantas vezes eu estava no evangelismo e ia dar um folheto e falar: você sabe quem Deus é, aquilo que Ele fez? E aí a pessoa começava a falar: olha, eu sei que assim, todos nós somos filhos de Deus. E eu falava assim: não, essa pessoa não entendeu nada, não sabe nada, né? Ela está perdida, ela acha que é filho de Deus, mas ela não vive como se fosse filho de Deus, porque há uma grande diferença entre ser filho de Deus e não ser. E não é assim com o verdadeiro filho de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus, eles se interessam pelo Pai, eles estão perto do Pai, eles amam o Pai, mas eles amam obedecendo os seus mandamentos, eles amam ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra. E Deus espera, irmãos, que em nosso relacionamento com Ele, né, possa ser exatamente assim. O relacionamento de alguém que ardentemente deseja o colo amoroso e protetor do Pai. Eu tenho um filho, os irmãos conhecem aí, de 1 ano e meio, você percebe como é que ele se liga, né, ao Pai, como ele se liga, claro, à mãe também, para não ficar com os ciúmes, mas como ele se liga ao Pai também, né? Tanto que um belo dia, um belo dia recente, né? De madrugada ele não conseguiu dormir, estava bem agitado, levantava, então a gente colocou ele na nossa cama, e eu deitei exatamente assim, claro, na ponta, né, para ele não cair, e a gente colocou ele bem no meio, e eu fiquei ali com ele, ele ficava escorando em mim, e para o lado e para o outro, e girava, né, e ficava fazendo uma capoeira assim dentro da cama, rodando, e a gente ali controlando, eu quase caindo. E aí, isso daí eram bem umas 3h30, 4 horas da manhã. Quando deu umas 6 horas, eu falei: eu vou levantar para o trabalho, né, para poder trabalhar. Então eu saí, deixei ele bem bonitinho, bem na cama, assim, bem encostadinho, coloquei travesseiro para ele não cair e tudo mais. E aí eu saí, fui ao banheiro e aí entrei no meu quarto. Não fechei a porta. O que aconteceu?
o menino abriu a minha porta, ele estava lá, ele desceu da cama e foi à minha procura, né? Então isso é impressionante. Eu fiquei olhando assim, mas como, né? Estava ali dormindo agora, quietinho, como é que ele desceu da cama? Ele foi procurando e eu vi só a porta, pá, pá, aí ele batendo, e aí eu olhei aquilo ali, ele todo assim, né? O olho nem estava aberto ainda, mas uma coisa linda, com aquele sorriso, procurando o pai, para que ele pudesse abraçar, ficar no seu colo. E muitas vezes eu tranco a porta lá do meu quarto para estudar, e ele vem e bate na porta, papai, né? E aí, claro, você tem que parar, né? Eu falo assim que o trabalho de casa, né, é um trabalho complicado, porque você toda hora perde a atenção e vê essas coisas assim emocionais, né? E aí deixa você bem manteiga, né? Então você tem que parar tudo e vai lá, atende a criança para não chorar. Mas aquilo ali é lindo quando aquilo ocorre. Por quê? Porque, irmãos, essa deveria ser a mesma representação que nós como crentes deveríamos ter de Deus, né? A gente deveria estar sim, unido a Deus, querendo Deus, desejando Deus, estando perto de Deus, como uma criança, como um bebê almeja ficar no braço do seu pai, almeja o amor do seu pai. Daqui a pouco ele vai falar papai ali, ele vai me olhar, né? Então, todo filho verdadeiro, ele anseia por uma comunhão profunda com o Pai eterno. E se você, meu irmão, minha irmã, não tem criado ou desenvolvido esse desejo, então é possível que você está buscando lá no mundo, lá fora, nas coisas, aquilo que só Deus pode te dar. Olha lá, tá vendo? E você não vai chegar a encontrar aquilo que só Deus pode te dar lá no mundo. Isso você não vai, com certeza. E eu queria então, diante disso que nós acabamos de falar, apontar para os irmãos algumas verdades bíblicas a respeito dessa ideia que eu acabei de expressar para os irmãos, desse anseio que devemos estar nessa comunhão com Deus. Os 5 aspectos no relacionamento entre Jesus Cristo, o Filho perfeito, e o Deus Pai. E eu queria que os irmãos pudessem acompanhar isso com as suas Bíblias no Evangelho, abrindo ali para Mateus 11, versículo 27. Este é um versículo, eu colhi alguns versículos apenas, mas este versículo ele descreve o primeiro aspecto deste relacionamento de Jesus Cristo com o seu Pai, que é intimidade. Mateus 11, versículo 27, nós lemos assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, neste relacionamento divinal, o Filho expressa o grau de intimidade que tem com o seu Pai por meio do conhecimento mútuo. Ele fala: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou seja, os dois, eles se conhecem. Os dois, eles não escondem nada um do outro. Os dois, eles têm um relacionamento profundo, ao ponto de que o pai sabe o que acontece com o filho, e o filho sabe o que acontece com o pai, e nada está escondido. Pelo contrário, é dito que por causa disso, tudo foi entregue a Cristo. Tudo foi entregue a quem? Ao Filho. Então o Filho, ele tem tudo que é do Pai, né? Ele possui por causa desse conhecimento. E o conhecimento aqui não é um conhecimento de saber, mas é um conhecimento de ter experiência, de conviver, de estar ao lado. Não é só de saber quem é a pessoa, mas de conhecer lado a lado, de saber, de ter experiência com o Pai. Então o Filho tem experiência com o Pai. Se você nota lá em João 3, verso 35, o Filho ele vai mostrar com mais detalhes o que envolve esse relacionamento com o Pai, quando ele fala assim: eu conheço o Pai, né? E o Pai me conhece. Ele diz assim lá em João 3,35: o Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Então esse relacionamento, esse conhecimento do Pai com o Filho, ele gera 2 resultados aqui. O primeiro resultado é o amor,
e a confiança. Esses são os resultados do bom desenvolvimento, do conhecimento, do conhecer que o pai tem para com o filho. E de fato, não só do Pai Deus com o Filho Jesus Cristo, mas também qualquer relacionamento, irmão. Como é que você vai desenvolver amor? Como é que você vai desenvolver confiança para com as pessoas se você não conhece essas pessoas? Se você não se relaciona com essas pessoas? Se você não sabe o que um passa na sinceridade, no coração de um e do outro? É impossível. Da mesma forma com Deus. É impossível nós conhecermos a Deus, quer dizer, nós amarmos a Deus, nós confiarmos em Deus, se nós não o conhecemos. E Ele não nos conhece também, claro, Ele conhece, mas se nós não nos abrimos para esse Deus, para esse Pai, e relatamos tudo o que está acontecendo em nossa vida, e à medida que nos tornamos mais íntimos de alguém, nós passamos mais a amar e a confiar naquela pessoa. Então, se eu não conheço o meu filho, ou meu filho não me conhece, eu não posso criar laços afetivos, eu não posso desenvolver um bom relacionamento com ele, e por conta disso ele não vai ter confiança em mim, e eu também não vou ter confiança nele. Então aqui nós compreendemos, irmãos, que Deus ele pede de nós como filhos intimidade com Ele. Deus não quer só que você venha no domingo às 7 da noite, ou às 9 da manhã, ou nos dias de culto aqui na quarta-feira, ou no tempo de oração, e só abra a sua Bíblia aqui nesse momento e ouça alguém pregar. Mas Ele quer que você faça isso na sua própria casa, na sua própria rotina diária. Ele quer ter esse relacionamento, essa intimidade constante na sua vida, né? 7 vezes, né? 7 por 24, né? 7 dias da semana e, se possível, 24 horas. Eu sei que talvez não dá 24 horas, mas uma constância, é isso que eu queria dizer, uma constância. Ele quer que você haja desta maneira. Então, nós temos, irmãos, que passar a nos relacionar profundamente com Deus para criarmos mais um vínculo de amor com Ele, de fervor para com Ele e de confiança. E nós notamos também outro aspecto agora em Mateus 6, então vira algumas folhas aí, Mateus 6, versículos 6 a 8, nós já estávamos falando até da oração do Pai Nosso, mas note como é que ele desenvolve aqui a oração do Pai Nosso. Ele diz assim o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então a gente pode notar aqui que a forma como o filho se comunica com o pai, né, é através da oração, né? E essa comunicação através da oração, podemos notar nesse curto trecho que acabamos de ler, que ela é uma comunicação particular. Ele fala que o que devemos fazer quando nós vamos orar ou nos comunicar com Deus? Precisamos ficar só, fechar a nossa porta e orar a Deus em secreto. Você não precisa ficar Senhor Deus para todo mundo ouvir, né? Você só precisa você e Deus, como Cristo fazia, né? Como Jonas fez no ventre do peixe, né? Ele não precisou gritar lá dentro, né? Senão a baleia, o peixe lá ia correr, né? Mas ele precisou só ali no íntimo orar a Deus e aconteceu tudo lá na história que vocês sabem. Então, a mesma coisa com relação à nossa comunicação com Deus. O filho, ele precisa ter uma comunicação privada com Deus, apenas os dois conversando, apenas os dois se relacionando naquele momento. Isso não isenta, claro, da gente orar em grupo, né? Não estou dizendo aqui que a gente não pode orar em grupo, mas a questão é que você deve parar um tempo, um momento do seu dia, da sua semana, ou dos dias da semana, e você ore a Deus em particular, em secreto, só você e Deus.
e entregando-se a Deus ali. E essa comunicação também ela é sincera. Então o filho ela tem uma conversa bem definida e honesta, sincera diante do pai. Ele expõe o seu coração, porque no texto é dito que nós não podemos usar de vãs repetições. Ou seja, a nossa oração a Deus não é um mantra. A nossa oração a Deus não é algo escrito, não é um ditado popular. A nossa oração a Deus não é algo que deve ser repetitivo, mas é algo que sai do nosso coração. Por isso que a nossa oração ela deve ser sempre, irmãos, trabalhada. Muitas vezes a gente ora as mesmas coisas, parece que a gente já meio que pegou uma métrica, né, de oração, parece que já tem um gravador na sua mente, e aí quando fala assim, irmão, agora é sua vez de orar, irmã, agora é sua vez de orar, aí você liga aquele gravador da oração, né, e já está gravada a sua oração, e você vai ali, Senhor Deus, e usa as mesmas palavras. Não é esse tipo de oração que o Senhor, Ele pede, que o Pai pede a você, mas é uma oração sincera. É você soltando tudo que tem no seu coração. É você se expressando a Deus. Ah, mas eu estou com raiva. Então expõe a sua raiva diante de Deus. Ah, mas eu estou chateado, eu estou triste. Expõe a sua tristeza, a sua chateação diante de Deus. Porque Deus, Ele quer isso. Quando você era criança, você não ficava chateado? Ficava. E você procurava o seu pai e contava. E vinha até bravo, né? Pai. Mas você contava ao seu pai terreno. O seu Pai Celestial, Ele precisa saber disso. Ele precisa que você se dobre diante dEle, chore diante dEle, fale diante dEle, porque Ele gosta de sinceridade. Deus se agrada de um coração sincero. É como está lá em Salmo 51. Um coração quebrantado e sincero, o Senhor não despreza. E esse tipo de comunicação ela é abençoadora, porque é dito que o pai já sabe o que se passa no coração do filho. Isso é verdade, né? O meu filho, eu já sei, quando ele vem com um chorinho, eu já sei qual tipo de choro ele é. Ele quer alguma coisa, ele não sabe falar, mas pelo choro você já sabe o que ele quer, você já identifica o que ele quer. E o nosso pai sabe, antes da gente mesmo abrir a boca, Deus sabe o que se passa, e Ele diz que Ele vai recompensar. É dito que Deus sabe o que se passa em nosso coração, e é dito que Ele vai recompensar aquele que ora a Ele. Então não são palavras perdidas. A sua oração não são palavras que você solta e depois elas ficam pelo ar e somem e desaparecem, mas Deus escuta cada uma das nossas orações sinceras e particulares. E o outro aspecto está ali em Lucas 6,12, dessa comunicação. Lucas 6,12 diz o seguinte, que naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus, ou a noite orando a Deus. Isso aqui é Cristo. Ele passou a noite orando a Deus. E aí a gente sempre pergunta, mas o que Cristo, o que o Filho orou ao Pai tanto, né? Uma noite toda? Se deixar, muitas vezes a gente fica até uma noite toda conversando com as pessoas, mas orando é diferente, né? Mas Cristo, Ele entendia que a oração era como uma conversa. Então por isso Ele suportava, Ele aguentava, Ele sabia que Ele não estava falando ao vento. E Ele conversou com Deus. Certamente Ele tinha muitos assuntos do seu dia, talvez desde contar o que aconteceu, até mesmo interceder pela vida dos seus discípulos, daqueles que os seguiam. Então a gente percebe que aqui o aspecto da constância. Cristo era alguém que se comunicava com o Pai com constância. Ele falava com o Pai a todo momento, a toda hora, ou gastava horas e horas fazendo isso, mesmo com uma rotina bem agitada. E Cristo tinha, né? Ele saía de um canto, ia para outro, pregava ali, chegava gente para poder curar, gente com demônio, e tanta coisa acontecendo, e ele tinha que administrar aquilo tudo. E quando chegava a noite, ele ia lá, se isolava e orava ao Pai, né? Então, irmãos, nós também precisamos desenvolver uma comunicação com Deus sobre esses aspectos que nós acabamos de ver. E assim nós vamos ter o que conversar com Deus. Talvez a nossa oração é curta hoje, porque a gente não está desenvolvendo esses aspectos, essa intimidade.
Então, com toda certeza, se você colocar duas pessoas que não se conhecem, uma ao lado da outra, elas não têm assunto para poder conversar, porque elas não têm o quê? Intimidade, né? Elas não se falam, elas nunca se viram, elas não conhecem uma a outra. Então, a mesma coisa com Deus. Quanto menos a gente conhece a Deus, menos também eu vou ter vontade e assunto para poder falar com Deus. E os meus pedidos serão sempre o quê? Aqueles pedidos pontuais. Ore pela minha vida. Mas tem tanta coisa da vida que a gente vai orar. O que da vida, né? O que eu vou orar da sua vida? Então a gente tem que ser mais detalhado. Deus, Ele quer sinceridade. Deus, Ele quer exatamente isso. E João 17:11, nós vemos um outro aspecto bem interessante aqui, que é o da união. Lá em João 17:11 nós lemos o seguinte: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então o relacionamento do pai com o filho aqui em João 17:11 descreve alguém que tem união de propósitos. O filho veio exatamente para poder fazer a vontade do pai, e agora ele estava partindo, e a oração dele era exatamente essa aqui, ó Senhor, que eles sejam assim como nós somos, unidos, ligados em propósito. Então o filho fazia aquilo que o pai queria, e o pai auxiliava o filho no cumprimento do seu propósito, e por isso que eles estavam unidos, porque eles tinham propósitos iguais, né? Eles falavam a mesma língua. E se você olha em João 17:4 e 5, o filho diz o seguinte ao pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então o Senhor aqui está dizendo: Senhor, Pai, eu fiz a tua obra, o Senhor me confiou essa obra para poder fazer, eu fiz, e eu estou prestes aqui, claro, Cristo prestes aqui a subir a cruz e consumar finalmente esta obra. Então agora Ele pede: agora faz com que eu volte para Ti, glorifica-me, né, junto a Ti outra vez. Porque note, Cristo iria morrer, Ele iria passar 3 dias sepultado, né? E Deus, o Deus Pai, iria o ressuscitar, né? Então isso é interessante, o pedido de Cristo aqui com relação a retornar ao Pai, né? Para que eles estivessem juntos outra vez, nesse sentido, né? De agora Cristo encarnado como homem eternamente. E em João 14:8 e 9, um dos discípulos de Cristo faz um pedido inusitado a Cristo, e olha o que Cristo diz. Replicou-lhe Filipe, João 14:8 e 9: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí, o que o Senhor Jesus disse? E disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Então, interessante quando Cristo responde isso, né? Para os discípulos, para o judeu naquela época, era algo, ouvir isso era uma blasfêmia, né? Como é que alguém pode dizer que é igual a Deus? O que tem, né? O que é a mesma coisa que Deus? Como é que é? Vamos pegar as pedras, né? Vamos atirar. Mas Cristo faz isso porque de fato Ele é Deus, claro, né? Mas não apenas por isso, mas porque Ele vivia em vínculo de união, de harmonia, de propósitos com o Pai. Ele era tão semelhante ao Pai de que quando alguém via Ele, estava vendo o próprio Pai. Então, a resposta do Senhor, ela expressa esse grau de unidade. E semelhante a Cristo, irmãos, quando nos aprofundamos em nosso relacionamento com Deus, os nossos propósitos deixam de ser os nossos propósitos, né? Eles ficam para trás e nós passamos agora a viver os propósitos que Deus tem para nós. E são muito melhores, pode ter certeza. Então, faça isso, se una ao Pai. Aproxime-se do Pai em relacionamento profundo com Ele, porque Ele vai endireitar os seus caminhos. E um outro aspecto, um quarto aspecto é a submissão. Marcos 14, versículo 36. Vai lá em Marcos 14, 36.
nós vemos esse aspecto da submissão. Quando nós lemos assim: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E aqui nós sabemos que essa cena, Cristo está onde? No Getsemane, né? Ele está à beira de ser preso, à beira de ser julgado, à beira de ser torturado e por fim martirizado na cruz. E ele está percebendo que a coisa é forte, e ele utiliza a palavra aqui: passa de mim este cálice. Ele pede a Deus: ó Senhor, passa de mim este cálice, mas contudo, entretanto, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E note como é que Cristo começa, né, essa oração a Deus. Ele fala: Abba, Pai, né? É uma expressão, Abba é uma expressão para poder dizer papaizinho, né? É uma expressão carinhosa, que diz respeito a alguém que está clamando, né? Tem o meu filho faz muito isso, né? Ele fica papai, papai, né? Ele vem com aquela vozinha bem fininha, né? Como alguém que está clamando, que está pedindo, implorando, né? Como aquele gato lá do Shrek, né? O gato de botas, né? Com aquela carinha assim, né? Mas aqui, claro, Cristo, com todo respeito, diz respeito aqui a intensidade como ele pede a Deus. Ele vem para Deus, para o Pai, e ele fala: papai, né? Olha, está pesado, passa de mim este cálice, mas não seja a minha vontade o que eu quero, e sim aquilo que tu queres. Então essa união que o pai tinha com o filho era evidenciada pelo seu viver submisso à vontade do pai, mesmo quando aquilo lhe custava uma dor. Isso é interessante. O Deus Filho nunca recusou uma dor, se aquilo estava dentro do propósito de Deus. Quanto mais você e quanto mais eu, né? Que somos filhos adotivos, né? Adotados por Deus. Nem somos os filhos verdadeiros, mas se o próprio filho verdadeiro não rejeitou a dor para seguir o propósito de Deus, quanto mais eu e você, né? Que recebemos o benefício dessa dor desse filho que nos trouxe a salvação. Em João 6, 38 a 40, ele mesmo descreve o seguinte a respeito de si: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui Cristo internaliza a vontade do Pai a si mesmo. A vontade do Filho era a vontade do Pai. Ele diz: eu não faço a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. E a vontade daquele que enviou era realmente resgatar aqueles a quem Cristo estava destinado a salvar. Então, mesmo sendo tentado a deixar a vontade de Deus, lá em Mateus 4, vocês se lembram dessa passagem, Cristo não cedeu o seu relacionamento com o Pai, porque era um relacionamento sólido. Você pode notar que quando Cristo é tentado por Satanás, lá em Mateus 4, por 2 vezes Satanás não vai chamá-lo de Cristo, ou Messias, ou Mestre, né? Mas Satanás vai chamar Cristo de: se tu és o Filho de Deus. E Satanás faz muito isso conosco, irmãos, né? Quando nós estamos passando por uma prova, por uma dificuldade terrível, grande, como nós falamos agora no culto da manhã, né? Quando a gente passa por grandes provas e desafios, Satanás vem: mas tu não é filho de Deus, por que você está sofrendo? Mas você não é o seu pai não é Deus? Olha o que ele está te deixando passar. A mesma coisa que Satanás fez aqui com Cristo, né? Se tu és filho de Deus, manda, né, que essas pedras se transformem em pães. Se tu és filho de Deus, atira-te para baixo. Ele estava no pináculo do templo, e os anjos, né, virão e te socorrerão.
Mas a resposta de Cristo no versículo 10 foi: porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Em outras palavras, Satanás, eu apenas me dobro ao Pai, eu apenas me submeto às ordens do Pai. Então, irmãos, mesmo em dor, e Cristo aqui estava com fome, em jejum, ele estava no deserto, ele estava passando por uma prova, mas mesmo assim ele não se curvou a Satanás, e ele glorificou a Deus aqui. Então o filho sabe que a vontade do Pai é perfeita, e por isso ele pode seguir, pois nunca dará errado. Da mesma maneira, irmãos, nós devemos confiar na vontade do Pai para as nossas vidas, nos submetendo a ela, pois Ele nos guiará pelo caminho sempre seguro. O caminho de Deus pode ser difícil, pode e vai ser, irmão, vai ser difícil, No mundo tereis o quê? Flores, Felicidade, alegria. No mundo tereis festa. Todo dia vai ser na vida do crente uma festa, uma coisa maravilhosa. Não, aflição, tribulação. Mas tem de bom ânimo, eu estou com vocês, Eu estou guiando vocês para um caminho que é seguro. E por último, dependência. Lucas 23, 46. Quando Cristo estava na cruz, nos momentos finais da sua vida, antes de consumar a obra de Deus, do Pai, em Lucas 23, versículo 43, nós lemos aquilo que ele diz: então Jesus exclamou em alta voz. Então note, desde o início do seu ministério ele está falando de quê? Pai. E no fim do seu ministério ele está falando o quê? Pai. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Então, irmãos, até nas últimas palavras da cruz, o filho, ele expressou o seu relacionamento com o Pai, a todo instante. Ele não deixou o seu Pai, ele não abandonou o seu Pai, ele não renegou o seu Pai, pelo contrário, ele se submeteu a Deus, ao Pai, em todos esses aspectos que nós lemos até aqui, em dependência desse Pai. E isso só pode acontecer porque o filho, ele confiava no Pai, ele via que o seu Pai era o seu esteio, era a sua base. E nós, da mesma maneira, irmãos, precisamos ter essa visão. No momento da morte de Cristo, o filho não cogitou descer do Calvário, mas ele se entrega. Ele fala: Pai, eu me entrego a Ti. Pai, eu estou aqui para cumprir o Teu chamado, e estou aqui, Senhor. É agora, é esse o momento em que eu vou salvar, o momento em que eu vou cumprir a Tua obra de salvar aquele povo que o Senhor destinou. Então eu estou aqui, eu estou me entregando a Ti. E note, irmãos, que Cristo nunca havia experimentado a morte, e nem precisava experimentar a morte, mas Ele experimenta a morte se entregando a Deus, porque Ele confiava, como um bebê, uma criança que se lança com confiança nos braços do Pai, para o que é desconhecido. Imagine o Deus de toda a glória ter que passar por todo o sofrimento e ainda morrer. E Ele faz isso porque Ele confia, Ele depende do Pai, e porque Ele conhece esse Pai que vai cuidar dele na situação que ele se encontra. Então ele se entrega a esse Pai. E Lucas 9, 22 é dito que é necessário que o filho sofra, ele mesmo falou, sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. E Cristo, no momento em que ele ia sofrer tudo isso, ao ponto de chegar à morte, ele não faz ideia do que vai acontecer depois, porque lembra, Cristo, claro, ele se esvaziou a si mesmo, dos seus poderes, da sua condição como Deus, para viver como homem. Então ele sentiu aquilo que nós sentimos, o medo da morte, o medo de morrer. Mas como, Mas se ele sabe, como é morrer, como Deus, ele entende, Mas é o mistério de Deus aqui. Ele se esvaziou dessa condição para ele sentir essa nossa tensão que nós passamos sempre, Quando é que eu vou morrer? Geralmente, às vezes passa na sua mente, Será que quando é que eu vou morrer, Então essa expectativa.
Então Cristo, ele passa exatamente nesse momento, ele sabe que ele vai morrer, e é nesse ponto que ele se entrega. Ele fala: eu não sei o que vai acontecer depois, mas eu sei aquilo que meu Pai disse, que ele vai me ressuscitar, que a palavra dele não vai falhar, e que eu estou me entregando e dependendo apenas dele. Então, irmãos, não precisamos conhecer tudo o que o Pai sabe. Entretanto, apenas precisamos confiar naquilo que o Pai nos diz, né? Isso é dependência. Isso é dependência. Querer saber tudo, querer saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã, quando eu vou morrer, se eu vou ter, se eu vou ter aquilo, isso daí é querer controlar, é querer ser Deus. E você não é Deus, você é apenas o Filho, você não é o Pai. Então, esqueça isso. Confie naquilo que o Pai diz, continue fazendo a vontade do Pai, e Ele vai te recompensar. No fim das contas, meus irmãos, pelo Filho fomos feitos filhos de Deus. Essa é a conclusão maior que nós tiramos disso tudo, né? De tudo aquilo que Cristo passou aqui e nos ensinou, o resultado é que Ele fez isso para que nós pudéssemos ser filhos semelhantes a como Ele é em relação a Deus. E por isso, agora que temos essa condição de filhos, nós precisamos olhar para o modelo que é Cristo e viver como filhos, assim como Ele viveu. 1 João 3,1, para finalizar, nos diz o célebre versículo, que esse aqui é muito precioso, o que João diz, né? Não é à toa que João ele cita 115 vezes a palavra Pai no seu evangelho, se referindo a Deus. E lá nas cartas dele ele vai falar de Deus como Pai também. Ele diz aqui para João 3,1: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Mas note o que João fala aqui: vejam. Ele está dizendo, reflitam. Ele não está dizendo só assim, olhem para o versículo, né? ou ouçam o que eu estou dizendo, mas reflitam nisso. Parem para poder meditar nisso, nesse grande amor que o Pai nos concedeu. E aí ele diz: o qual nós fomos chamados, ou fomos feitos filhos de Deus. Isso é algo que nunca nós poderíamos ter. Nunca nós poderíamos ser filhos de Deus, exceto se o próprio Deus não viesse até nós e nos salvasse. Então temos esse privilégio, irmãos. Somos filhos de Deus, então aproveite esse presente, né? Geralmente no dia dos pais quem ganha o presente é quem? É o pai, né? A gente dá presente para o pai. O meu ainda não recebi ainda, mas se eu pudesse dizer qual presente hoje espiritual, né, o pai tem para mim, que na relação com Deus é o pai que dá o presente para o filho, né? É de saber de que eu sou um filho de Deus, de que eu sou alguém que conhece a esse Deus tão maravilhoso, que me tirou das trevas, que me tirou da condenação, que me livrou de um local que nunca iria sair, e por graça Ele me chama para ser filho, não filho de segunda classe, não filho qualquer, mas um filho igual ao verdadeiro filho, porque é dito lá em Romanos que somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós temos a mesma igualdade em termos de benefícios do amor de Deus, né, para com Cristo e para conosco. É a mesma coisa. Nós sabemos, claro, que Cristo é maior do que nós, sabemos disso, mas diante de Deus, Deus nos ama com o mesmo amor que Ele ama a Jesus Cristo, e isso é grandioso. Isso arrupia, né, os nossos cabelos, nosso corpo, porque é isso que nós precisamos experimentar desse Deus, esse amor desse Pai amoroso. Então faz isso, irmãos. Não perde o tempo, ou não deixe passar o tempo dessa sua vida aqui ainda, sem cada vez mais se aprofundar nesse relacionamento precioso com esse Pai eterno. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu esse presente maravilhoso que é a vida eterna.
que podemos descrever, Deus, na mensagem de hoje, a palavra ou a expressão filhos de Deus, a vida eterna que nos dá, que nos torna filhos de Deus, essa vida preciosa, habitar no teu lado para sempre, eternamente, como os teus filhos, não como servos, não como pessoas de segunda classe, ou como qualquer dos anjos, mas como filhos teus, preciosos diante de ti. Senhor, nós agradecemos por esse privilégio maravilhoso. Nos ajuda, Deus, a olhar para essas características, esses aspectos do relacionamento que o Filho Jesus Cristo tem contigo, e que possamos, Deus, desenvolver cada um deles aqui para a tua honra e para a tua glória. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo oramos a ti. Amém.